Fala torcedor, fala torcedora, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais uma edição do Informa Fogo nesta quarta-feira, 14 de janeiro de 2025. Não, 26, hein? Bom, vamos falar aqui nesse Informa Fogo de hoje sobre o Botafogo, né, sub-20, né, avançando para a terceira fase da Copinha, né, e diga-se de passagem, invicto. Vamos falar sobre Cauã Diniz, que não vem mais para o Botafogo, pelo menos por hora, né, por outras propostas e também pelo Transferban. E vamos falar também do aporte financeiro sinalizado pelo John Textor, que cairá nos cofres do Botafogo, e já um acordo previsto com a Atlanta United. Né? Tudo isso e muito mais depois que você se inscrever, porque você sabe que você se inscrevendo, você clicando no curtir, você ajuda demais esse conteúdo, né? E esse canal deste botafoguense, que é um torcedor que traz a opinião dele para outros torcedores, e a gente consegue atingir mais gloriosos e mais gloriosos. Então, é só rodar a vinheta que eu volto com as informações desta quarta-feira. Botafogo Sub-20, comandado pelo Rodrigo Belão, ganhou na segunda fase, pela segunda fase da Copinha São Paulo Júnior, né, na noite dessa terça-feira, por 3-0, mantendo a invencibilidade e avançando assim para a terceira fase. É como eu tenho dito aqui nos vídeos, o Botafogo esse ano tem reais chances, né, de brigar pelo título com esse time Sub-20 que o Botafogo tem, né? Porém, né, nós podemos ter uma dificuldade nesta terceira fase e o Botafogo contará muito com, né, com o auxiliar do Belão e alguns outros jogadores. Né? Isto porque a terceira fase é no mesmo dia em que o Botafogo estreia pelo Carioca. Né? É nessa quinta-feira, né, às 19 horas é o jogo do profissional e às 21 horas é o jogo do Sub-20, né? Pela terceira fase da Copinha contra o Juventude. Né? O Botafogo que ontem, comandado pelo Rodrigo Belão, teve já algumas mudanças importantes, tanto na lateral quanto no meio de campo, né, e no ataque, poupando ali jogadores, né, que estarão na estreia do time profissional no Carioca. Né? E o que a gente conseguiu ver é que o Rodrigo Belão conseguiu manipular muito bem essas peças, né, poupando aqueles que deveriam ser poupados. Né? Lógico, no final entrou o lateral, né, Cauã, entre outros. E assim, a gente vê um time muito dinâmico, um time muito entrosado, né? E isso em todas as peças, tanto os titulares quanto os reservas. E assim, o Botafogo jogou com sobra, né? Teve chance de fazer muito mais gols, né? Teve um pequeno contratempo ali no início do segundo tempo, onde a gente perdeu o nosso goleiro, né? Nosso arqueiro lesionado. Mas, dito de passagem, eu estou muito empolgado com o Botafogo Sub-20 na Copinha, porque a nossa base demonstrando que vem melhorando, vem crescendo cada vez mais. E a gente sabe que por trás de um grande clube estruturado, ele tem uma base sólida que é capaz de revelar jogadores, né, tanto para ajudar no profissional, quanto também para fazer, né, capital. Então, assim, vamos torcer para que o substituto, né, pelo menos nessa partida do Botafogo Sub-20, consiga, né, a classificação que será contra o Juventude, tá? Então, não deixe de acompanhar, tá passando tudo no X Sports, no YouTube, então, assim, vale a pena a gente ficar ligadinho nos nossos jogadores da base. Mas comenta para mim aqui, eu quero saber, tá gostando do que você tá vendo na base? Tem gostado dos ativos do clube, né, que estão sendo formados ali ou não? Quero ouvir sua opinião. Cauã Diniz, sim, meus amigos. Ontem a gente trouxe o vídeo falando que o Cauã Diniz estava praticamente acertado com o Botafogo, né? Faltava apenas alguns detalhes ali entre o Botafogo e o jogador. Volta atrás, né? Ele que recebeu uma proposta do Japão que agradou ele, né? E também recebeu uma proposta do Corinthians, e ele voltou atrás. Não só pela proposta ser boa, né, do Japão, mas um dos fatos também que estão pesando na decisão do jogador a priori é a questão do Botafogo estar no Transferban. Meus amigos, o Transferban fazendo com que a gente perca. Meus amigos, o Transferban fazendo com que a gente perca. Não só jogadores que já estão consolidados, né, com jogadores que têm um peso maior, mas também jogadores que estão surgindo agora na informação. E é o que é normal, né? O staff, o agente de um atleta ali, ele não vai querer, o empresário de um atleta, ele não vai querer colocar, né, o seu ativo, né? Que o jogador é seu ativo, em um clube que às vezes, né, não passa segurança, né? Não passa instabilidade. Né? Por mais que a gente sabe que o Textor tem prometido aí que vai resolver isso,
mas não tinha nem que ter chegado nesta parte, né? Então, a gente, por hora, não tem mais a confirmação do negócio entre Botafogo e Cauã Toledo, como for noticiado pelo GE, pelo canal do Medeiros e até mesmo pelo canal do TF. Então, a gente torce para que o John Textor, né, e cobra também para que o John Textor resolva o quanto antes esta pendência, né, com a FIFA, né, com o Atlanta United, com com a MLS, né, para poder o Botafogo sair desse transfer ban, que tem prejudicado a gente, né? Tem possibilidade da chegada do Medina, né? Agora afastando o Cauã também, enfim, entre outros aí que a gente for nomear aqui, a gente vai ver o quanto é ruim. Sem contar que a gente fica lá como mal pagador. Então, comenta para mim aqui. Vai sentir falta desse jogador ou para você tanto faz, tanto fez? Não conhecia mesmo? Então vai com Deus pro Japão. Mas Textor abre o olho. A gente precisa de mais ativos. Quero ouvir sua opinião. Textor deve aportar no Botafogo 50 milhões de dólares, né? Um aporte que a Eagle tem movido aí, já deu sim, né? Para cobrir ali alguns gastos pontuais, né, que o Botafogo tem e também liquidar pelo menos a primeira parcela do transfer ban, né, do acordo ali com a Atlanta United, melhor dizendo, para que o Botafogo saia do transfer ban. Foi o que trouxe para nós, né, o João Pedro Fragoso e o Medeiros, né, no jornal O Globo, né, falando que o Botafogo, que o Textor conseguiu o sinal verde da Eagle e que esse aporte deve ser feito, né, aos cofres do Botafogo. E parte desses aportes serão encaminhados diretamente ao Atlanta United para a quitação, né, da primeira parcela do acordo, que ele, que, segundo informações, já foi aprovado, né, entre as partes envolvidas, que é o Botafogo, a MLS e o Atlanta United. E a resolução, o que tudo indica, do transfer ban será em alguns dias, né? Em alguns dias esse aporte cai na conta do Botafogo e a metade, né? A grande parte já vai para o clube do Atlanta United, né? Segundo a informação que o TF trouxe, o valor que o Botafogo vai ter por hora, né? No caixa dele neste primeiro momento é de 268 milhões, né? O que dá ali para poder sanar algumas questões pontuais ali de empréstimos, de parcelas de jogadores e também no transfer ban do Atlanta United e com a MLS. Bom, trazendo a minha opinião aqui de torcedor para torcedor, a gente sabe que o Textor sempre resolve na hora H. Mas a questão não é o Textor resolver na hora H. A questão é o Textor deixar chegar a essa hora H. Né? Uma coisa que não precisaria ter acontecido. É uma situação que o Botafogo não precisaria ter passado. Né? Independente se tem ou não cobrança indevida, como ele alega, né? Como a equipe do Botafogo, na equipe jurídica do Botafogo alega, são coisas que a gente tem que ser tratada com mais seriedade, com mais antecedência, né? Que são um jogador que veio na metade do ano de 2024, né? Ou seja, tem um ano e meio, né? O Botafogo teve um ano e meio para poder tentar ver esses valores que estavam, segundo o Botafogo, sendo cobrados indevidamente e não cobrou, né? E deixou chegar onde deixou, né? Então a questão não é confiar no Texas, a questão é a forma como ele resolve as coisas, a forma como ele estica demais a corda, né? E isso é ruim para a imagem do Botafogo. Bom, espero que as coisas resolvam, né, a partir de agora, espero que as coisas se encaminhem a partir de agora e que a gente tenha paz, né? Tenha tranquilidade para que o time consiga trabalhar, para que o departamento de scout consiga trabalhar e o quanto antes também resolva essa questão da recompra, né? Que ele consiga, né, com os investidores que ele tem aí, fazer essa recompra do Botafogo e consiga tratar melhor o seu ativo, né? Seu maior ativo, que é o Botafogo de Futebol e Regatas. Mas comenta para mim aqui o que você acha desta questão. Você acha que dessa vez vai? Você concorda que tem que ser administrado desse jeito ou não? O Textor tem que administrar as coisas com mais seriedade e com mais agilidade e rapidez. Se inscreve no canal, já deixa o curtir aqui, porque esse vídeo é feito de torcedor para torcedor e isso faz com que o YouTube entenda que a gente é um conteúdo relevante para você que gosta de futebol, para você que gosta do Glorioso. E a gente está com uma meta aqui, ó, de 200 inscritos. A gente bateu recentemente 100 inscritos organicamente, o que para mim é uma honra, né? Ter 100 pessoas que compactuam, né? E que gostam do meu jeito de opinar, do meu jeito de trazer informações do Botafogo. E a gente quer chegar
a 200 pessoas aqui neste canal. E para isso, eu convido você a compartilhar esse vídeo com quem é botafoguense. E se você está vendo esse vídeo e por acaso não é inscrito, seja através do Shorts ou através daqui, se inscreve nesse canal. Deixa o curtir, deixa o seu comentário, o que você está achando, o que você acha de, o que você tem de melhoria. E vamos juntos crescer, torcendo e apoiando e ficando informado com o nosso Botafogo. Eu te vejo numa próxima, você já sabe. Um beijo no seu coração e vamos para mais e fogo!